Boa tarde, turma. Tudo bem? Turma, vou fazer hoje uma apresentação das bases tecnológicas, bem como os critérios de avaliação que eu irei utilizar aí na plataforma Teams e também, caso a gente volte, né, para as aulas presenciais, que eu também vou estar utilizando futuramente aí, certo? Portanto, eu estabeleço aí alguns objetivos, né, para essa aula de hoje, sendo o primeiro a apresentação efetiva do conteúdo a ser estudado, né, na disciplina. Então, a disciplina aí de robótica e manufatura flexível, ela é subdividida, né, em duas partes, né? A parte de manufatura flexível vai ficar aí com o professor de teoria, né, o professor Valmir. E a parte de robótica, né, falando aí sobre articulações, né, juntas, enfim, elementos que eu vou citar nessa apresentação, vai ficar comigo. Na sequência vem aí o estabelecimento dos critérios de avaliação, conforme eu citei, né, para as aulas à distância. Essas aulas à distância são realizadas pela plataforma Teams, né? Então, eu adoto critérios que eu julgo ser coniventes com esse tipo de aula. Não posso adotar, por exemplo, um critério de desenvolvimento prático, já que a gente não está tendo aula prática, né? Isso também vou deixar claro. E na sequência, aí, os critérios de avaliação para aulas presenciais, caso ocorra, né, essas aulas presenciais. A gente sempre tem aí uma esperança, né, no sentido de esperar, né, que a aula possa ocorrer de fato, de forma presencial, mas isso é algo que foge aí do nosso controle, né? Vai ficar aí com o nosso ilustre governador, ele que vai definir quando as aulas voltam e como voltarão, né? Se vai ter algum sistema aí de revezamento, né? Com percentual de alunos um pouco mais baixo, se os professores até 60 anos eles vão trabalhar, já está praticamente estabelecido que professores acima de 60 anos não voltarão para aulas práticas. E daí como que fica, né? Nossa escola tem muitos docentes que já têm aí mais de 60 anos de idade. Mas isso daí é algo para uma outra ocasião, né? Vamos aqui tratar do escopo colocado aqui como objetivos para essa apresentação. Então, conteúdo a ser abordado nessa disciplina vai ser a composição de braços mecânicos, né? Porque um robô, em geral, ele é um braço, né? Um manipulador robótico, ele tem ali a composição de braços, tem o braço, o antebraço, o punho, a gente vai verificar tudo isso. Motores, servomotores e motores de passo, né? Que são basicamente aí os elementos elétricos usados em manipuladores robóticos. Inclusive tem manipuladores aí de MDF, acrílico, que são vendidos na internet, que o aluno, né, consegue montar ali, consegue colocar as articulações, ali com os parafusinhos, as porquinhas, tudo certinho e tal. O aluno faz essa montagem mecânica e depois tem os servomotores, é bem legal, tá? É algo que vocês podem fazer também, né, mesmo à distância, mas enfim, não teria um suporte muito efetivo, né, se a aula continuar a ser de forma remota. Mas para praticar é algo possível também, né? Encoders, que são basicamente aí, sensores eletromecânicos, a gente vai verificar que são elementos aí que fazem uma conversão, né, do sistema de giro, de rotação do motor, para uma posição de forma aí digitalizada, né? Então, você tem ali o trem de pulsos, né, uma certa codificação ali binária, por assim dizer, que traz a posição do motor. Por exemplo, o motor está parado, 0 graus. O motor girou ali 90 graus, né? Então ele deu um quarto de volta. Esse sensor ele vai indicar para a gente. As juntas, né, que é basicamente, por exemplo, né, às vezes os nossos avós aí chegam e falam: ai, que dor na junta, né?
Então, o manipulador robótico tem juntas também, né? Porque ele é adotado, né, ou em termos de projeto, uma referência de um braço humano, né? Então, o braço humano a gente tem junta, o manipulador robótico vai ter junta também, a gente vai ver aí bem como os elos, né? Então, as juntas basicamente juntam os elos. E mais veremos aí com detalhes, né? Eu vou colocar aí diagramas, imagens, fotos, vídeos e possivelmente trabalharei aí com um simulador também, para que vocês tenham noção aí, né, de forma mais prática possível, né? Mesmo estando à distância aí, pelo menos tendo uma noção de como seria um manipulador robótico operando de forma prática. Certo? Então, continuando. Daí eu falo os tipos de junta, que daí tem linear, tem de rotação, tem de torção, tem do tipo revolvente, tem ali a esférica, né? A gente vai desenvolver, provavelmente vai ser uma aula falando aí de juntas, né? Especificando bem aí cada tipo de junta. Depois volume de trabalho, porque a garra ela consegue atingir, não só a garra, o manipulador robótico como um todo, ele vai atingir ali uma área, né, em termos de superfície, e uma altura. Isso nos dá aí um volume, né? Se a gente fizer área por altura, temos volume de trabalho, que é uma definição também bem interessante, porque forma umas figuras aí que vocês nunca viram, né? Umas figuras geométricas aí bem legal que vocês irão observar também. Tipos de garra, né? Daí temos as ângulo, né? Roll, pitch e roll, né? Então são alguns dos tipos de garras existentes, aplicações de órgão terminal, e daí nós iremos ver, puxa, para cada tipo de aplicação tem um órgão terminal específico, né, do manipulador. Na sequência, configurações existentes de braços mecânicos, né, e suas características. Então, puxa, nós temos aí o linear, temos o revolvente, né, temos o polar, temos diversos, tem o Robodelta, né, o Pi, que são configurações aí de algumas marcas, né, bem estabelecidas. Na sequência, parte de programação e de manipulador robótico, né, já que nós temos um braço robótico, nós queremos que ele faça aí uma operação que normalmente seria feita por um operador. Então, por exemplo, o operador iria tirar uma peça de um ponto e levar para outro ponto. Daí teria uma esteira, vamos por assim, ela leva essa peça adiante e lá na outra ponta tem um cara que vai fazer um furo, vai fazer algum rasgo nessa peça, né? E na verdade isso daí pode ser feito de forma robotizada, né? A gente consegue automatizar o processo sem ter tanto aí interferência humana. A gente até em outros aspectos ainda de empregabilidade, né? Que alguns docentes aí, colegas já devem ter comentado com vocês. E dentro da parte de programação temos a Teaching Box, né? E a ponto a ponto. Essa Teaching Box é conhecida também como Teach Pendant, né? Então, vocês vão ouvir falar bastante. Provavelmente o Valmir vai entrar aí nessa seara também de manipulador robótico, porque ele é um cara que conhece muito ali, né? O treinamento com o robô da Cuca, ele foi efetivado em São Paulo com o Gerson e com o Valmir, né? Então, o Valmir ele conhece muito bem aí o manipulador robótico, a parte de programação ele domina bem também e vai falar aí provavelmente com vocês aí sobre essas características, né, de ponto a ponto e a utilização do Teaching Pendant, que é como se fosse eu comentei na aula passada, né, como se fosse um controle remoto, no qual você vai mexendo ali, tem o joystick, tem os botões, e daí o manipulador robótico vai fazendo o que você está mandando, né, o que você está comandando. Então você põe um comando, o manipulador vai lá e executa, né? E a gente faz a programação também através desse elemento aí, né, desse, digamos assim, entre aspas, controle, né, do braço robótico.
E também a parte de simulação, né? Então, os softwares de simulação para programação, pretendo utilizar variáveis de junta, variáveis cartesianas, cinemática direta e cinemática reversa. Daí aqui entra muita matemática. Aqui entra matemática pesada, né? A parte de modelamento é absurda. Na verdade, eu não vou me aprofundar nisso, né? Eu posso uma noção, outra. Só para começo de conversa é tudo vetorial. É tudo vetor. Por quê? Porque se vocês lembrarem lá da física, eu estou saindo de um ponto, vou até outro ponto, né? Ou tem, por exemplo, tem uma carga e eu vou puxar essa carga. Essa carga, então, é tensionada com uma certa força. Essa força aí tem uma direção, né? Tem um módulo, um sentido. Então, sempre que a gente fala aí de movimentação, deslocamento, em geral, trabalhamos com vetores. O manipulador robótico, obviamente, é um elemento que vai estar deslocando N elementos, e por isso trabalhamos também com essa parte aí de modelamento vetorial. Tá? Então, é a parte aí mais complexa, talvez, da aula. Talvez não, com certeza. Programação, acredito que vocês vão tirar de letra, até porque já devem estar tendo uma disciplina, LPAM, se não me engano, com Terezinho, Agostinho, né? E eles vão passar aí programação, como executar, linguagem C e tal. Linguagem para manipulador robótico não é C, né? É uma outra linguagem. Mas programação de CNC, torno, Fresno, vocês já tiveram, né? Ou vão ter ainda. Então, programação com certeza é algo muito presente aí no curso de mecatrônica. E vocês devem ter, sim, uma boa noção disso, porque mecatrônica, automação é basicamente você pegar uma parte mecânica, uma parte eletroeletrônica e fazer a integração, né? E normalmente essa integração é feita aí através de um elemento programável, pode ser CLP, microcontrolador, microprocessador, enfim. Algum elemento desse tipo que vai ter essa finalidade, né? Essa função aí. E vocês devem, portanto, ter aí algum conhecimento nessa seara, né? Nesse sentido. Partindo agora para os critérios de avaliação, eu coloco aqui critérios de avaliação subdividido pelo Microsoft Teams, depois presencial, começando pelo Teams. Eu gosto de adotar a participação nas aulas, né? Obviamente, né? Eu não estou na casa de ninguém, eu não estou do lado de ninguém para ver o que está fazendo ou deixando de fazer. Eu espero que esteja prestando atenção na aula, mas eu não sei se o ser ali, se o indivíduo vai estar, por exemplo, com o Teams ligado e mexendo no WhatsApp. Não sei se ele vai estar com o Teams ligado apenas e jogando videogame. Ele pode estar fazendo qualquer coisa, não estou vendo a participação dele efetiva na aula. Mas como que eu vou descobrir isso? No desempenho, né? Terão aí listas de exercício. E quando eu passo lista de exercício ou faço alguma pergunta ali nas rodadas de debate, né, que normalmente no finalzinho da aula ali eu deixo uns 15, 20 minutos reservados para isso, ou mais, dependendo da necessidade também. Daí que eu percebo, né, se a pessoa de fato está participando ou não. Eu pego, por exemplo, o Denis. Denis, o que é uma junta revolvente? Se ele não souber responder, significa que ele não prestou atenção na aula, certo? Então, se ele souber responder, é tal coisa, professor, pá. Então, eu já sei, puxa, ele realmente está assistindo às aulas, está prestando atenção, está tendo uma participação efetiva da aula, portanto, ele merece uma menção bacana aí, né? Uma boa menção. E entrega de lista de exercício, obviamente eu trabalho fortemente na plataforma Forms, porque são listas práticas, né, objetivas, direto ao ponto, né? Então eu coloco ali uma problemática, vocês vão, analisam, poxa, é isso daqui, pá, coloco a opção, um check na opção, e se estiver correto, vai ter ali a menção referente àquela atividade, certo? Se estiver errado, daí parte para a próxima. Normalmente trabalha ali com 3, 4, 5 perguntas no máximo, né, por lista.
Mas como são várias listas, se for mal numa, não precisa achar que, nossa, perdi o semestre, né? Fui mal nessa lista, tive I. Não, mas são várias. Então a chance de você obter uma boa menção, uma menção ali legal é muito boa. E falando no presencial, caso ocorra esse retorno, participação nas aulas em laboratório e teoria. Então, da mesma forma que eu conto com a participação no Teams, no presencial conto também, só que é mais fácil, né? Eu tô vendo daí tete a tete, quem está participando, quem não está participando, quem está no celular, ou quem sai beber água fica 1 hora fora da sala, né? E depois retorna, enfim, são N coisas que a gente analisa quando está no formato presencial, que a distância se torna um pouco mais difícil, a gente busca outras ferramentas, né, outras formas de avaliar isso. Mas voltando, teremos além da teoria a parte laboratorial, portanto, exercícios de teoria serão cobrados e também execução de montagens em laboratório ou execução de simulações, né, de programações, enfim, coisas relacionadas aí a procedimentos práticos, né? Isso daí seria bacana se ocorresse, mas não é nada muito certo, né? É apenas uma possibilidade de ocorrência. Mas contamos que ocorra, né? A gente espera isso, pelo menos. Então, na aula de hoje é isso. Eu agradeço a atenção de todos. Fico disponível a perguntas sempre no Microsoft Teams. Quem quiser deixar ali alguma pergunta com relação a essa apresentação, com relação ao conteúdo do semestre. Se não entendeu aqui os critérios de avaliação, o que a gente vai estudar, né, efetivamente, né, à distância e presencialmente, enfim, tudo isso daí, essas informações, ao decorrer aí do vídeo, né, vocês vão assistindo e podem ir tirando notas, né, fazendo ali algumas anotações para que posteriormente, normalmente no finalzinho da aula ali, abra uma chamada de dúvidas. Daí vocês chegam ali e colocam todas as dúvidas pertinentes aí à apresentação para a aula de hoje. Certo, turma? Então, por hoje é isso. Eu agradeço aí a participação de todos, né? E espero que a gente possa ter aí um desenvolvimento, um desenrolar do semestre saudável, salutar e que seja aí muito proveitoso a todos os senhores. Bacana? Agradeço a todos, bons estudos, abraço, até.